Levítico capítulo 6, no verso 12. Levítico 6, verso 12, o tema que foi proposto. Estarei lendo, vou tentar ser breve, não vou prometer, porque geralmente eu não consigo. Mas eu acho que tem cantinho, tá, gente? Tem mesmo? Então, quem é casado, você também que não é, já poupa a valor do mistério lá, chega em casa no fogão. Deus abençoe. Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor Josué Ferreira, congrega ali no Apolo 2, na Central Church, mais conhecido como, na Igreja Central, mais conhecido como a Central Church. Amém? Palavra do Senhor, Levítico 6, verso 12, que vai dizer assim: o fogo sobre o altar queimará nele, não se apagará, e o sacerdote queimará lenha sobre ele todas as manhãs, e colocará a oferta queimada em ordem sobre ele, e queimará sobre ele a gordura das ofertas de paz. O fogo arderá sempre, o fogo sempre queimará sobre o altar, nunca se apagará. O fogo deverá sempre queimar sobre o altar, nunca se apagará. Mesmo pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória! Irmãos, é um versículo bastante usado, bastante jargão dentro da igreja, algumas vezes usado um pouco errado, saindo do seu verdadeiro tom. Nesses dias eu vi gente falando que Deus não vai deixar o fogo se apagar. Eu sei que de fato até a nossa busca para com Deus é Deus que nos leva até Ele. Não fazendo uma alusão ao calvinismo, ao arminianismo, mas até o nosso desejo de buscar Deus é Deus que colocou. A nossa fome por Deus é Ele quem te dá fome, é Ele quem te dá sede. E só para começar já, eu quero já liberar algo para que você possa entender bem. Se você não tem fome de orar, se você não tem fome, jovem, de ler a Bíblia, é sinal que tem algo errado. Mas, Vitor, eu sou jovem, tenta algo. A pessoa que não tem fome, a pessoa está doente. Quando a pessoa cai gripada, cai com febre, vai para o hospital, a pessoa não tem fome para poder comer, não tem apetite para poder se alimentar. Então, se você não tem fome da presença de Deus, não tem fome da leitura diária, do devocional, não tem fome de oração, da presença da glória do Senhor, é sinal de doença espiritual. E nessa noite dele já, em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar saúde sobre a sua vida espiritual. A palavra do Senhor vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, José Antônio escreveu uma carta para o presbítero dizendo bem assim: eu desejo que vai bem a sua saúde, assim como vai bem também a sua alma, que nessa noite você venha sair sadio desse lugar. Glória! A palavra do Senhor vai falar sobre a oferta queimada sobre o altar, sobre a oferta de holocausto. A saber, foi escrito por Moisés esse que no iniciar do livro ele foi chamado pelo Senhor e ele o chamou. A saber que o livro Levítico, se você for ver no nome literal, Levíticos, que parte do grego significa assuntos sobre os levitas, mas no original, o livro Levítico, se eu não me engano, é vaica ou veica, que significa ele o chamou. Então o livro Levítico literalmente quer ele o chamou. Vida, porque ele chamou? Porque no finalzinho do livro de Êxodo, na construção do tabernáculo, de tudo quanto havia dentro do tabernáculo, o artesão Bezalel construindo a arca, construindo os objetos de ouro. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando foi colocada a arca da aliança, a tábua, louvado seja o nome do Senhor, dos 10 mandamentos, tudo foi colocado no seu devido local dentro do tabernáculo. Quando fechou da cortina que cobria o santo dos santos, quando Moisés saiu, a glória do Senhor invadiu aquele local, ao ponto de que Moisés, aquele que entrava na tenda do encontro, Mateus, em Êxodo, se não me engano, no 33, versículo 7, que entrava na tenda do encontro, que quando ele entrava, uma nuvem baixava na tenda do encontro. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Moisés, o homem que falava face a face com Deus,
conseguiu entrar dentro do tabernáculo por causa da glória do Senhor. E esse tabernáculo, Glória a Deus. uma nuvem baixava sobre ele. Meu Deus. E quando a nuvem levantava, era um sinal que eles tinham de sair. E de dia a nuvem baixava, e de noite descia uma coluna de fogo. Eu sei que é clichê, aconteceu isso com o povo de Israel no meio do deserto. Mas Deus, ele não protege somente quem está fora, mas protege também quem está dentro da casa, dentro do tabernáculo. E nessa noite, em nome do Senhor, eu quero dele já profetizar que a sua casa estará como a nuvem, guardando ela de dia dos raios do sol, guardando ela do calor desse mundo. E à noite terá uma coluna de fogo para poder te aquecer. Tudo para que é a coluna de fogo, é somente para aquecer, não. A coluna de fogo esconde o escorpião, meu Deus. A coluna de fogo esconde a cobra. A coluna de fogo esconde o mal. Então nessa noite, em nome do Senhor, ele será o seu guia. Aonde a nuvem baixar é para você estar. Aonde a nuvem se levantar e partir é para você seguir a nuvem. Porque não adianta ter igreja e não ter presença. Não adianta ter ministério e não ter presença. Não adianta pegar, não adianta cantar. Não adianta cantar, não adianta reger. E não ter a nuvem do Senhor. E não ter a coluna de fogo lhe protegendo. Nessa noite, em nome do Senhor Jesus, a palavra segue a vida. Glória! Segue a presença. Iniciando o Levítico, o Senhor nos chamou para poder entrar, irmãos. Meu Deus. E rapidamente, se você for ler o livro de Levítico, jovem particularmente, qualquer um na verdade, se você não tiver uma mente purificada, você vai ficar com medo. Que é um negócio que mata o cabrito, que mata o cordeiro, mata o negócio ali, entendeu? Espalha o sangue, entendeu? É um negócio um pouco complicado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, ele fazia isso na oferta. E a oferta de um animal, a oferta queimada, ela expiava o pecado. Ou seja, quando alguém cometia um erro, cometia um pecado, era levado um cabrito ou um cordeiro, ou seja lá o que for, uma pombinha, uma rolinha, era expiado o pecado da pessoa. Era entregue esse animal, era imolado esse animal, colocava-se a mão, se não me engano, na cabeça do animal e na cabeça da pessoa transmitia o pecado para o animal, e era feito assim o sacrifício, e a pessoa saía com seu pecado expiado através do sacrifício de alguém. Mas vale a pena lembrar que no livro de Hebreus, louvado seja o nome do Senhor, não vou lembrar bem o capítulo, se não me engano, o capítulo 9, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele se entregou uma vez por todas. Ele foi o sacrifício de uma vez por todas, a qual ao ponto de que nós não precisamos mais entrar nesse local com cabrito. Você não precisa mais levar galinha e entregar na encruzilhada. Você não precisa mais se mutilar. Você não precisa mais sacrificar animal vivo, porque o sacrifício já foi entregue da cruz do Calvário. E hoje o sacrifício é você. É a sua vida verdade. Você se entregou no altar do Senhor. Você é o sacrifício. Você é o mundo. Maravilha. Deus destilou as ordens através de Moisés sobre cada oferta, cada expiação de pecado, melhor, cada sacrifício para cada objetivo. A oferta do holocausto, a oferta de paz. Louvado seja o nome do Senhor. Foi dada a ordem para Moisés, e Moisés ensinando, entregando na lei para o povo, falando com Arão, entenda algo, e eu quero desde já iniciar falando com você que quem acendeu o fogo sobre o altar não foi o homem. Se fosse o homem também, talvez até seria válido, porque a intenção não é Deus vir e tacar fogo todo dia, a intenção é você fazer o fogo permanecer aceso. A responsabilidade é sua. Mas ele Levíticos capítulo 9, no versículo 24, a Bíblia vai dizer: enquanto eles terminaram o altar, colocaram tudo em cima do altar, o sacrifício, estava tudo preparado na oferta queimada, Deus fez sair fogo do altar e consumiu
acendeu fogo, Vitor? Meu Deus. Dá mais um exemplo que Deus acendeu fogo. Elias no monte. Maravilha. Elias orou. O fogo desceu. Tem até um porém que fala isso: o fogo desceu. Não quero entrar num pormenor. Gideão, Juízes capítulo 6. O anjo se encontra com ele, o Senhor se encontra com ele, melhor dizendo, o anjo do Senhor, o Senhor na sua forma teofânica se encontra com Gideão e fala: Gideão, homem muito valoroso, muito valente, louva-se o nome do Senhor, e começa a elogiar aquele homem. Gideão, um pouco rebelde, ele vira e diz: se é assim, o que é feito das maravilhas do Senhor, o que é feito das obras do Senhor. Gideão, ele reclama, porque ser crente não é ser pacífico em tudo, não é ser passivo, melhor dizendo, não é você ver uma situação de cabeça para baixo e você aceitar a situação, não é você ver a tua casa entregue na mão do diabo e você aceitar a sua casa sendo entregue na mão do diabo. Ser crente não é ser passivo, ser crente é você olhar o problema, reconhecer o problema e entender o problema na mão daquele que te pegou. Vai, pega o sacrifício. Coloca o sacrifício batendo em cima de uma penha, em cima de uma pedra. O anjo encosta a ponta do cajado na pedra e sai fogo da pedra e consome o sacrifício. Aleluia, Deus. Você vai ver Deus mandando fogo literal em diversas partes da Bíblia. Só que eu vim com algo para o seu coração. Que a responsabilidade de você chegar no culto e você se entregar na hora do louvor, na hora da palavra, na hora da oração, não é de Deus, a responsabilidade é sua. Evidentemente, eu venho dizer isso, a responsabilidade de você orar dentro de casa não é você sentir vontade de orar. Porque a oração não é sentimento, oração é mandamento. Lucas capítulo 18. Jesus vai contar uma parábola para os seus discípulos sobre o dever de orar sempre e jamais desfalecer. Orar sempre e jamais desfalecer. Eu acho, salvo engano, eu me arrisco a dizer que Jesus foi um pouco redundante. Jesus fez uma prosopopeia aí porque ele falou orar sempre e jamais desfalecer. Por que uma prosopopeia? Por que uma redundância? Porque quem ora sempre raramente está desfalecido. Quem ora sempre raramente anda defendendo o seu corpo. Ora por mim, ora por mim, que eu sou fraco. Ora por mim, que eu sou mais perfeito. Tem uma outra oração. Não fica pedindo a oração de ninguém. Não fica pedindo a oração por mim. Porque a responsabilidade é sua. A responsabilidade da oração é nossa. Aleluia. E da onde você quer chegar? Como você me prova isso? Gênesis capítulo 22. Deus dá uma ordem a Abraão: entrega o seu filho em oferta, entrega o seu filho em sacrifício no altar. Abraão pega o menininho, pega o menininho que já não era mais tão criança. Abraão, pela idade dele, o menino já podia dar um corte, já podia sair correndo e abandonar Abraão, dar uma banda nele, fazer o que fosse. Mas ele tenta algo, o menino foi obediente. Os jovens foram, os moços, por exemplo, não foram, levaram jumenta, levaram lenha, levaram fogo, levaram cutelo, levaram tudo para o sacrifício. O menino não olha e diz: pai, eu vejo a lenha, eu vejo o fogo, eu vejo tudo preparado, mas eu não vejo o cordeiro, eu não vejo o sacrifício. Abraão, ele diz: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Agora, meninos, jovens, fiquem aí, porque nós subiremos e adoraremos, e havendo adorado, nós voltaremos e terminaremos essa adoração. Adoração não é louvor, faz parte do louvor. Mas maravilhoso. Eu descobri que a adoração em hebraico tem 7 nomes para adoração, e cada nome tem um significado. Então a adoração não é só louvor, não é só cantar, não é só celebrar. A adoração no hebraico é avodar, é servir, é fazer por obrigação. Você tem que fazer, tem que ser feito, tem que entrega na mão do Senhor. E Deus dava para Abraão, ele não está só com a lenha, não só com a tela, mas ele está com o fogo na mão. Gente, humildemente isso me implica te dizer que
que nem todo culto você vai ver o fogo descendo do céu e alastrando. Tem culto que você vai chegar, você não vai estar sentindo nada. Tem culto que você vai chegar, a prova vai estar tão grande, a luta vai estar tão grande, a hemorroida vai estar tão grande, vai estar um pau quebrando dentro de casa, no trabalho, vai estar um couro comendo, mas entenda algo nessa noite em nome do Senhor. Se não sentir nada, traz o fogo de casa. É que você tenha que levar o fogo para o altar e o fogo parte de você e entrega uma adoração perante o Senhor. Abraão não esperou cair fogo do céu. Ele falou: se o Senhor pediu para mim, é eu que vou fazer. Meu Deus. Maravilha. E agora o texto que nós lemos, a ordem dada é: pega o sacrifício, queime no altar, pela manhã, tire a cinza e leve a cinza num local limpo. Oriuda está no chão, num local santo, num local puro. Já adiantando o livro de Levítico, é falado mais de 80 vezes a palavra santo. Leve as cinzas no local santo, porque até a cinza da adoração, ela é santa, ela é santificada ao Senhor. Tem gente que olha para a pessoa que está na igreja há 10 anos, 15 anos, 20, 30 anos. Antigamente foi adorador e hoje não é mais. Antigamente cantou muito, hoje não canta mais. Antigamente orou muito e hoje não ora mais. E tá com o pau, tá com a barreta, porque não faz mais nada para o Senhor. Mas Deus, Ele não se esquece do que você já fez. Por mais que Ele queira te acender de novo, Ele não se esquece do seu passado. Ele ainda se te trata com carinho. Mas se é cinza, não serve mais para estar no altar. Meu Deus. Agora o dever do sacerdote é pegar a lenha, coloca a lenha novamente sobre o altar. Coloca de forma ordenada, porque o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Eu gosto da tradução que diz: o fogo deve queimar sobre o altar e nunca se apagar, porque a obrigação é nossa, a responsabilidade é nossa. Mas esse fogo, quem acendeu foi Deus. Entenda algo: não tem diabo que apague, não tem demônio que apague. Irmãos, entenda algo: quando essa igreja começou, ela não começou, como eu já disse, com doutores. Hoje temos doutores, mas ela não começou com doutores. Quando essa igreja começou, ela começou com gente de oração, com gente que carregava lenha para o altar. O problema é que nós hoje em dia estamos preocupados com a técnica. Se não tiver um bom tocador, se não tiver um bom instrumentista, as pedaleiras, melhor, os pedais magníficos que faz efeitos, o pad do teclado que faz o efeito, que faz a igreja chorar, aqueles pregadores que botam a luzinha em cima do púlpito e se assenta no banquinho, prega de perninha cruzada, que prega tudo menos a palavra do Senhor. E tenta algo, não adianta. Se a igreja não começou dessa forma, se for para ajudar, se puder ajudar, fazer tecnologia, fazer tudo que tiver praga, mas que permaneça a oração, que permaneça a busca, entenda algo. Toda igreja pentecostal, ela tem o seu nascedor da Azusa. E do que foi a Azusa? Um homem negro escravo, melhor filho de escravo, de ex-escravo, um homem caolho, a qual começou a buscar ao Senhor, assim enchendo o Espírito. As coisas vão dizer que ele orava cerca de 5 a 7 horas. Deus encheu esse homem, Deus batizou esse homem. O homem começou a orar num lugar chamado Avenida Bonnie. A história vai dizer que o local encheu de gente, ao ponto de que não tinha mais espaço. Saíram da rua Bonnie e foram para a rua Azusa. E lá na rua Azusa, o povo orava, o povo rolava no chão de desejo pelo Espírito. O povo chamava a presença de Deus. O povo tinha desejo da presença do Senhor, ao ponto que quando o Espírito caía, Mateus, a glória descia. A honra não era do pregador, a honra não era do pastor, porque o culto da oração, ele se abaixava para cantar e dizia:
está. Quando a igreja voltar para o local da oração, voltar para o local de busca. Porque em tempo da alma, Deus ele não vai dar comida para quem não tem fome. Deus não vai abrir a sua boca e te obrigar a comer. Jesus ele não é um carrasco, ele não te obriga a nada, é você quem tem a obrigação. Ele te convence, ele te chama. Mas se você não quiser entrar nesse local de oração, ele não vai te obrigar. Ele não vai te obrigar, irmãos. Caça na história. Todo movimento de avivamento iniciou pelo menos com uma pessoa com fome pela presença. Porque a glória ela não cai se não tiver ninguém desejando ele. E a questão é que nós ficamos somente na história. Vindo o que a história conta? A história vai contar diversas coisas de ressuscitação, vai contar de cura. Um homem chamado John Wimber, como aceitou o Senhor, entrou dentro da igreja. O pastor John Wimber pegou a Bíblia, virou para o diácono da igreja e falou bem assim: diácono, quando que nós vamos começar a cumprir isso aqui? Isso aqui o que? A letra vermelha. Quando que nós vamos começar a cumprir a letra vermelha? Eu não sei se você tem uma Bíblia, você já viu uma Bíblia com letra vermelha. A Bíblia com letra vermelha está em vermelho somente as palavras do Senhor. E o que diz a palavra do Senhor Jesus? É: levanta-te e anda. Filha, a tua fé te salvou. As palavras do Senhor te dão cura, te dão libertação. João Wimber olha para o diabo e diz: diabo, quando que nós vamos voltar a cumprir a letra vermelha? E o diabo não é que a gente não faz isso aqui mais. A gente não pratica isso aqui mais. John Wimber sai da igreja, vai para a rua, acende um cigarro, vira para a esposa e diz: é para isso que você me chamou. É para isso que você me chamou. Para não cumprir o que está escrito na palavra. Se for esse evangelho, eu não quero. Se for isso, eu não quero. A história vai dizer que John Wimber, no final da sua vida, ele desenvolve um acidente de carro. Oração ao Senhor, o filho, e ele fica gravemente ferido. A esposa dele morre num acidente. John Wimber olha para o filho dele, filho, e fala: filho, traz a mulher, traz a minha esposa até mim. Ele coloca a sua mão sobre a sua esposa. Ele ora por ela, ressuscita a mulher e ele morre logo em seguida. Vitor, por que não tem mais morto ressuscitando? Porque não tem ninguém mais acordando toda manhã, pegando a cinza e fazendo assim. Não tem ninguém mais priorizando a presença do Senhor. Entenda, Jesus não é o seu amigo distante, que você manda mensagem para ele uma vez no mês e a mensagem continua. Jesus não é aquele seu parceiro que você deixa ele no vácuo e a amizade continua. Muito pelo contrário, às vezes quando tem um amigo mandou mensagem, responde na hora. Apesar que tem umas pessoas que fica um traço, fica dois traços, fica azul. Você vê que a pessoa viu, só responde no outro mês. Mas com a presença do Senhor, irmãos, não é assim. Tem gente que entra dentro da igreja e faz igual isso daí. Está ouvindo a mensagem, dois tracinhos. Entendendo a mensagem, os dois tracinhos ficou azul. Aí você entende a mensagem e começa a imitar ventilador. Olha para um lado, olha para o outro. E ventilador também não dá glória. Ventilador também não se envolve no culto. Tenta algo. Não existe culto, Mateus, de braço cruzado. Não existe culto de advogado, nenhuma religião do mundo. Você vai ver gente fazendo culto sem se movimentar, sem adorar ao Senhor. Aí começa a adoração. E a adoração fala de pular, fala de glorificar, fala de exaltar o nome do Senhor. E nós ficamos de braço cruzado, de mãozinha no bolso, de cara fechada, e fechando o olho achando que está adorando ao Senhor. E em nenhuma religião se adora o Senhor dessa forma. Quem vai no espiritismo, ele se retalha. Quem vai no espiritismo, ele dá dízimo. Quem vai no espiritismo, ele se entrega, ele dá oferta, ele entrega tudo que é dele para a entidade. E nós chegamos no mundo e ficamos de braço cruzado. Quem vai no
do Juazeiro do Norte. Quem vai da igreja da Penha sobe a igreja a escada de joelho, sobe a escada de costa, sobe a escada fazendo um voto à entidade ou um Deus deles de lá. E tenta algo e nós chegamos aqui e queremos adorar o Senhor. Diga, só que a adoração não é isso. Meu Deus. Adoração é literalmente o que Abraão falou: eu vou subir, vou adorar o Senhor. E nós voltaremos. Vitor, por que ele falou que ia voltar com o menino se ele não tinha intenção de matar? Na verdade, ele tinha intenção de matar sim. Mas lá em Hebreus vai dizer que pela fé, Abraão cria que o Senhor podia trazer o menino dos mortos. Porque quem é adorador do altar do Senhor, ele sabe que o Senhor é adorador. E quando Deus ele faz uma promessa, Deus ele não vai atrás da tua palavra. Deus prometeu o menino, Deus deu o nome do menino, e Deus não iria ficar com aquele menino. Então, se Deus ele te prometeu algo, se Deus ele te prometeu algo, permaneça. Permaneça na presença do Senhor, tirando a cinza do seu altar, tirando o velho. Por que Deus fez ano passado ficou para o ano passado? O que Deus fez em 2024 ficou em 2024. O que Deus fazia na década de 90 ficou na década de 90. Não adianta chorar o leite derramado, não adianta falar, porque bom era na época do pastor tal, bom era na época de fulano, bom é agora, porque o Senhor está nesse local. O Senhor está esperando uma reação nossa. Deus está esperando uma ação nossa, porque o Senhor ele não somente age, o Senhor majoritariamente ele reage à nossa entrega. O Senhor ele reage ao nosso estímulo. E nós estamos dentro da igreja precisando de muita coisa. Glória! Ontem eu fiz uma oração, o meu pastor ficou rindo. Depois eu falei: Deus, me ajuda a melhorar o que eu posso melhorar, e as poucas coisas boas que eu faço, me ajuda a continuar fazendo. Porque entenda algo, na verdade nós somos bons, irmão. Não tem ninguém aqui bonzinho não. Se o Espírito Santo não vier, você não pode fazer nada. Verdade, Deus. Mas pastor Gustavo não pode fazer nada por você. Entenda algo, eu vejo jovens aqui nessa noite, eu vejo crianças nesse local. Eu quero dizer que Deus ele quer usar a cada um. Deus ele tem desejo de te usar na escola, te usar no trabalho, na rua, no meio da sua família. Vitor, eu tenho 15 anos de idade, Jesus tinha 12. No seu bar mitzvah, ele se encontra com os doutores da lei, ele começa a ensinar, irmão, os doutores da lei. Agora todo mundo fica de boca aberta, então não tem idade para ser usado por Deus. Eu não me lembro se foi Josafá, se foi Joás, mas existe um rei que sentou no trono com 8 anos de idade. Imagina uma nação governada por um homem de 8 anos de idade. Ele é uma criança. Jovem, criança, moço, moça. Aqui não é do lado de lá. Aqui não existe mirim. O Espírito Santo que está na cabeça do pastor, o Espírito Santo que está sobre o pastor, que usa ele, também usa criança. Então eu ouvi um homem que chegou numa igreja, orou por cura. Deus curou um, curou outro, batizou e renovou. Então a última pessoa, era a menor enfermidade. Ele achou, essa eu vou botar a mão, Deus vai curar, acabou. Vou para minha casa feliz da vida. Ele botou a mão, orou, Deus não curou. Deus não fez. Deus olhou para ele e falou: filho, chama aquela criança, ensina ela a orar por cura. Virou uma criança de 5 anos de idade. A criança orou pela mulher e a mulher saiu curada. Meu irmão, Deus não depende da sua idade. Deus não depende da sua conta bancária. Graças a Deus. Vitor, eu tenho chamado. Eu tenho chamado da paz de Deus, mas eu não me vejo capaz.
O maior sinal que você foi chamado é que você não é capaz. Aleluia, O Deus. sinal que você foi chamado é, como já foi falado, que a sua conta bancária não é capaz. O maior sinal que você foi chamado é que no meio da tua família não teve ninguém lá. Porque Deus, Ele não é exclusivista, Ele não tem monarquia, Ele não tem império. Ele usa quem Ele quer. Pode ser a filha da lavadeira, pode ser a filha, o filho do seu sai da esquina. Deus, Ele entra na casa. Deus, Ele não é o dessa noite. Ele não é Ele está tirando a chuva dessa Deus, Ele não se importa, irmão. O maior motivo, o maior sinal que você foi chamado é que você não consegue vir como eu não sei. Eu tenho debilidade, eu tenho problema em mim. É aí que Deus quer te usar. Não sei se você sabe, talvez já deu para perceber. Quem para conversar comigo vai ver que eu sou gago. Vai ver que eu sou gago, irmãos. Eu não sou aquele gago apoiado pela família, eu sou aquele gago zoado pela família, irmão. Quando alguém de fora zoa, é uma coisa, de casa é pior. Eu não sei se você sabe, se você já ouviu essa história. Foi contada pela esposa dele. Eu procurei ele falando, não achei. Mas a esposa de Donald Stamps contou uma história sobre ele. Se você for pesquisar quem é o Donald Stamps, você vai ver que chegou com 14, 15 anos de idade. Ele se envolveu com gangue, com facções, começou a fazer assaltos e foi preso, ainda menor de idade. Donald Stamps se converte ao Senhor, aceita Jesus em uma igreja. Ele começa a buscar a presença e arde no coração dele uma chamada de pastorear, arde no coração dele uma chamada de ensinar, arde no coração do Donald Stamps uma chamada de ser pastor, de assumir o santo ministério episcopado e tentar o Donald Stamps entra no seminário. E no seminário da japonesa, pastora, ele chega e vira pro diretor do seminário. E na época era o próprio diretor que fazia entrevista para ver quem ia entrar e quem não ia. E Donald Stamps chega, se assenta, o diretor vira e diz: o que você quer fazer aqui? O que você veio fazer aqui? Qual é o seu objetivo? Ele vai querer falar que queria ser pastor. E ele vira. Eu quero ser. Donald Stamps era gago. Donald Stamps era gago. O diretor vira para ele e fala: rapaz, vai para casa. Para você ser pastor não tem como você ser pastor. Como que você vai pastorear? Como que você vai ensinar uma igreja? Como que você vai pregar? Como que alguém vai te ouvir, rapaz? E tem um Donald Stamps, ele se entristeceu. O homem falou: olha, dorme aqui, fica no alojamento do seminário, você vai dormir aqui e amanhã você vai embora. Donald Stamps entra no quarto, ele dobra o joelho, começa a orar e chorar e diz: Senhor, eu sinto uma chamada, mas o homem diz que eu não posso, e eu não posso mesmo, eu não sou capaz mesmo. O homem está com a razão, eu vou para casa, eu vou desistir, eu vou abandonar. E no meio da oração, no dentro do quarto dele houve um clarão, e de dentro do clarão saiu uma voz e dizia: Donald Stamps, não volte para casa, palavra escrita não gagueja, palavras escritas não gagueja. E talvez dentro dessa igreja tenha alguém com uma Bíblia pentecostal, e se você tem uma Bíblia pentecostal, você vai ver que nela dá o nome de Donald Stamps, porque foi o escritor dessa Bíblia. Então entenda algo assim: Deus não vai te usar da forma que você pensa, Deus vai te usar de outra. A questão é se você tem um chamado e se você mantém o seu altar limpo, o Senhor vai te usar, o Senhor vai te encher. Bom, para encerrar a mensagem, eu quero dizer que Deus, Ele vai fazer algo no meio do no nosso meio. Deus, Ele quer fazer algo nesse tempo. Só que Deus, Ele não faz nada sozinho. Deus, Ele é soberano. Porque Deus não é soberano, Deus não pode fazer a hora que Ele quer, Ele pode. Mas Deus escolheu na sua soberania trabalhar com a cooperação do homem. E a cooperação é
você buscar a presença dele. Aqui é um culto jovem. Eu não sei aqui quem já é dos jovens batizado com o Espírito e quem não é. Porque tem aqueles que são e tem aqueles que não são. E o pior do que você não ser é você ver alguém recebendo e você ficar para trás. Já passei por isso, já sei como que é. Só que tem um jovem que não são, que vê as pessoas recebendo e não tem vontade de ser. Não tem o desejo de ser. Esse aí é o pior. Porque a falta de vontade é o que impede Deus de fazer você receber. Então nessa noite, se você tem essa vontade, eu quero orar por você. Se você não tem essa vontade, eu quero te incentivar a você buscar o Espírito. Eu quero te trazer para você querer ser cheio da presença dele. Meu Deus! E se talvez não for hoje, continue buscando. Se você for procurar, irmão, se você for caçar história de gente que foram cheios, batizada com o Espírito, você vai ver diversas histórias diferentes. Eu, quando eu fui batizado, eu não lembro se foi dormindo. Irmãos, sinceramente eu não lembro. Porque eu lembro que eu orava tanto por isso. Eu sonhava toda noite que eu falava em línguas. E do nada eu acordava falando um negócio que eu não lembrava que eu estava falando. Tomava um susto e parava de falar. Até que um dia aconteceu, mesmo dentro de casa, no momento de louvor, no momento de adoração ao Senhor. Então nessa noite a experiência pode ser hoje. Você se coloca de pé, irmão, no Senhor. Irmãos, humildemente eu quero dizer que a experiência pode ser hoje. Eu estou buscando ser usado. Eu estou buscando, sabe, o dom de profecia. Aí você sente no seu espírito que alguém necessita de uma oração sua. E você não vai orar. Vitor, eu estou buscando, sabe, os dons. E você tem um desejo de ir lá e fazer, e você não vai. Deus, ele não faz de imediato. Para poder lhe encorajar e encerrar, eu quero dizer que quando Deus chamou Samuel para poder ungir Davi, meu evangelista, meu pastor, Deus chamou Samuel e mandou ungir, melhor, um rei. Samuel não sabia quem era o rei, sabia que tinha alguém para ser ungido. Então, quando Samuel chega na casa de Jessé, passa um, passa outro, e Deus fala: olha, não é esse. Você vê o coração, você vê o exterior, mas eu vejo o coração. Então entenda algo, Deus quer te usar, mas se você não se arriscar a você ir e entregar o que Deus te direcionou, você nunca será usado. Você simplesmente orar por alguém. Se você não ir e não orar, você nunca vai se aprofundar nos dons de Deus. Meu Deus, nunca vai. Aleluia. Então nessa noite, em nome do Senhor, você que tem um desejo de ser usado, de ser cheio da presença de Deus, o segredo é pedir. Pode parecer ser simples, mas nessa noite comece a abrir a sua boca e pedir. Nessa noite, em nome do Senhor Jesus, não quero orar somente por você, mas eu quero orar com você. Que você possa guardar essa mensagem e fazer dela, louvado seja Deus, uma lei no seu coração. Você entender, louvado seja o nome do Senhor, que Deus, ele não quer fazer as coisas sozinho. Ele quer que tenha a cooperação sua para com Ele. Então nessa noite, em nome do Senhor, chame a presença dEle e fala: Senhor, eu quero ser cheio de Ti. Ó Pai, eu quero sentir fome da Tua presença. Ó Pai, eu vejo que eu nem tempo que eu não tenho mais desejo de orar, de chamar, ó Deus, chamar da Tua presença. Eu vejo que eu não tenho lido mais a Tua palavra melhor. Eu não leio como antes. Eu não oro, ó Pai, como antes. Eu não procuro me encher, ó Pai, da Tua presença como antes. Então nessa noite eu te peço, ó Pai, torne a minha alma sadia, torne o nosso coração saudável, ó Deus, como antes, e nos dê fome, ó Deus, a nossa fome de recém-nascido, que possamos se deleitar na presença do Senhor, chorar, ó Deus amado, rotular no São Paulo, ó Deus amado, de desejo de ser cheio por Ti, ó Deus, nessa noite libera fome, Senhor, fome de presença, fome, ó Deus amado, de conhecimento da Tua lei, ó Deus amado, fome, ó Deus, da Tua glória, e nessa noite, se tiver alguém